Olá, pessoal do canal, bem-vindo mais uma vez. Estamos começando hoje o nosso encontro de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Caruaru. Então, fizemos os convites a todos os candidatos. Hoje nós estamos recebendo o candidato pela Unidade Popular, Rafael Vanderlei. Junto comigo, os professores Arquimedes, Fabrício e o professor Edivan Alves, vai conduzir essa sabatina com o Rafael Vanderlei. Teremos 45 minutos de conversa, de esclarecimentos. E antes da gente entrar para as perguntas dos nossos professores, nossos convidados, nós temos, candidato, uma pergunta padrão. E essa pergunta ela vai ser feita para todos os candidatos logo no início. Essas duas perguntas elas podem serem respondidas de uma forma muito simples e objetiva, mas também, se quiser comentar a sua resposta, pode ficar à vontade. E a primeira pergunta é: Rafael Vanderlei aceitaria o apoio no primeiro ou no segundo turno de Paulo Câmara? Veja, bem, professor Alberto, não. Nós temos uma política de oposição, tanto ao governo do Estado, do atual governador Paulo Câmara, como também em relação ao governo federal. Nós entendemos que esses dois governos não representam a classe trabalhadora. Então, não aceitaremos esse apoio. A segunda pergunta, a resposta já está implícita, mas eu vou fazer porque é um padrão. O candidato Rafael Vanderlei, no primeiro ou no segundo turno, aceitaria o apoio do presidente Jair Bolsonaro? Também não, também não. Nós nos colocamos como a esquerda antifascista, né? E entendemos que o que representa o governo Bolsonaro está em total contramão ao que nós defendemos, de maneira que nós também não aceitaremos o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Ok, seguimos. Professor Edivan Alves, sua primeira pergunta para o candidato. Boa noite, Alberes. Boa noite, Arquimedes. Candidato Rafael, um prazer tê-lo aqui com a gente. Boa noite. É o seguinte, iniciando essa conversa, dando uma lida no seu plano de governo, eu observei que nos eixos que foi estabelecido, né, a organização como foi escrito, eu vi muita palavra construir, inclusive literalmente na palavra, de espaços, de reformas, ambientes estruturais. Né? Tudo isso, de certa forma, leva em consideração recursos. A minha pergunta é com relação ao seguinte: esses recursos, né, para a construção desses espaços, que são essenciais, porque infraestrutura é algo essencial no ambiente urbano, esses recursos que foi estabelecido e pensado por vocês, leva em consideração já esses valores do Finisa, que foi extremamente motivo de críticas da gestão atual, esses espaços, essas construções, objetivo já visando esses valores, porque construções e outras obras em si demandam valores. Teria sido nessa linha de pensamento ou tem outra possibilidade de arcar com esses custos? Bem, professor, inicialmente, gostaria de dizer que nós construímos esse plano de governo ao qual o professor está tendo acesso através de construção popular, com opinião de associações, de movimentos sindicais, de do movimento estudantil, de diversas lideranças de bairros e da sociedade civil em geral. Então, nós criamos um plano de governo unicamente com a participação do povo. Eu acredito que nosso deve ser o único plano que teve, onde o povo participou efetivamente. Inclusive, eu acho que o professor deve ter observado que também temos várias propostas no sentido de criação de conselhos populares e deliberativos, os quais indicarão os locais e quais as obras prioritárias para a nossa gestão, caso eleito. Nós sabemos a dificuldade que existe com relação de aporte de recursos. No entanto, temos alguns projetos que entendemos que deverá diminuir o gasto público, como, por exemplo, de redução dos salários dos prefeitos, secretários, diretores. E, além disso, professor,
tem a questão de estatização de alguns serviços. Então, o lucro que está sendo entregue às empresas privadas que administram alguns setores essenciais de nossa cidade poderá ser revertido para a construção, né, tanto para investimento no pessoal, né, que nossa gestão será baseada nisso, na valorização do profissional, como também na criação no aporte de recursos para a construção de novos equipamentos. Né? Ok. Professor Edivan, algum ponto de réplica? Não, tudo bem, a gente vê na próxima intervenção. Professor Arquimedes. Boa noite, Alberes, professor Edivan. Boa noite, candidato Rafael. Candidato, no seu plano de governo, lá no eixo mobilidade urbana, a gente percebe que, entre outras coisas, existe o seguinte, se eu colocar assim, passe livre e restrito a estudantes da rede municipal de ensino, bolsistas da rede privada e do IFPE. Passe livre e temporário para desempregados por 3 meses em relação a transporte urbano aqui em Caruaru. Como é que o senhor pretende implantar isso aí? Porque o custo da passagem, quem vai bancar? Bem, o que é que ocorre? A passagem de Caruaru, nós entendemos que já é de valor elevado, para o serviço que é prestado. Nós temos que observar, professor, que o percurso que é feito em nossa cidade, em relação a outros municípios, e o valor proporcional, nós entendemos que fica bastante evidente que não tá de acordo com os parâmetros. Nós temos aqui o CUMUT, que é o Conselho Municipal de Trânsito, que só se reúne para discutir aumento de passagem, infelizmente. Ela tem uma composição que, quando junta a administração pública e os empresários, acaba fazendo a maioria, e os movimentos sociais, no máximo que fazem é protestar e dizer que é contra, no entanto, é imposto de goela abaixo. E durante eu tive reunião com algumas pessoas que fazem parte do COMUT, e são claras em dizer que o que é que se leva em consideração para o aumento das passagens? Apenas a planilha de gastos. Mas nunca é dividida a planilha, nunca é divulgada a planilha de lucro. E nós entendemos que os empresários estão lucrando muito, né, com o transporte. E o passe livre estudantil é uma realidade em diversos municípios do país. E também será, na nossa gestão, uma alternativa para os estudantes, para que ele possa ir para a sua aula sem ter o gasto, né? Participar de eventos culturais, participar de eventos esportivos, você democratizar mais, principalmente para a nossa população mais carente, esse acesso ao transporte e esse acesso à mobilidade. Satisfeito, professor? É só um deduzinho. Eu queria que o Rafael conseguisse colocar esse custo para bancar esse passe livre. Vai sair de onde, Rafael? Do próprio, nós entendemos que o valor que já é pago pelo trabalhador é suficiente para suprir essas despesas relativas também ao passe livre. Os empresários vão ter que abrir mão um pouquinho dos seus lucros e dividir esses lucros de forma onde a população possa participar desses custos. Como? Ok, o passe livre. Ok. Candidato, você acredita que pode vencer essa eleição? Desculpa, professor Alberes cortou para mim aqui, eu não consegui ouvir o senhor. Ok. Você acredita que pode vencer essa eleição? Bem, professor, na democracia, todos nós que participamos de um pleito eleitoral temos chance. Sabemos que nós temos umas condições limitadas em relação... Somos o mais jovem partido formado no país, né? Nós conseguimos nosso processo de legalização no dia 10 de dezembro do ano passado, ou seja, é um partido que tem apenas 9 meses. Nós não temos tempo de TV, não temos tempo de rádio, não estamos sendo chamados para alguns debates. No entanto, nós temos utilizado a ferramenta da internet, por ser até a forma mais democrática hoje de comunicação, como forma de divulgação dos nossos planos, do nosso plano de governo, dos nossos projetos.
nós entendemos sim que teremos uma eleição difícil. Mas nada para nós que somos oriundos da classe trabalhadora é fácil. Tudo na nossa vida é bastante difícil. E já nos sentimos vitoriosos em encarar esse desafio. Em chegar para a população caruaruense e dizer que estamos insatisfeitos com essa forma de governar o município, onde 3 famílias se revezam no poder há mais de 50 anos. E, além disso, divulgar nossas ideias. E a principal dela, a defesa do socialismo. A luta antifascista. Nós temos alcançado, inclusive adquirido muito apoio durante esse processo de construção do plano de governo. Como disse, um plano construído com o povo, diferentemente dos outros. Os professores provavelmente tiveram aí acesso aos demais planos de governo, até porque pretendem chamar os demais candidatos, né, para participar dos debates. Mas, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, não é tratada em nenhum dos planos de governo. E nós tratamos. Construímos propostas através de movimentos como Lutas e Cores, como o movimento de hip hop, Sindec, Associação dos Artesãos, do Alto Moura, integrantes do Fórum Municipal de Educação, Movimento de Mulheres, Olga Benário, o ESC, União da Juventude e Rebelião, Movimento de Cigano, indígenas, igrejas, representantes do Candomblé, representantes de sindicatos tipo Sindilimp, Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza Urbana, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Então, é essa alternativa que nós estamos colocando. Nós colocamos, professor, nossa candidatura como uma candidatura do povo pobre, a candidatura que pretende priorizar esse povo. Nós enxergamos a cidade de uma ótica diferente, enquanto os demais grupos que se perpetuam no poder e que hoje colocam seus representantes para virem para essa disputa, gostam de ver a cidade de cima para baixo. Nós estamos propondo um novo modelo de governo baseado no poder do povo, de baixo para cima, onde o povo é, de fato, quem terá a maior importância no nosso governo. Ok. Professor Edivan, vou ficar à vontade para fazer a próxima intervenção. O professor Edivan pode ficar à vontade para a próxima intervenção. Ok. Candidato, é o seguinte, com relação a essa parte que o senhor acabou de falar, sobre até a questão da candidatura, a questão da estrutura em si, e a gente ainda tem um momento atípico nesse período de pandemia, da dificuldade do corpo a corpo, da dificuldade das campanhas em si, né? Como você colocou, a questão de recursos que são limitados, né? De não ter tempo de TV, tempo de rádio, né? Que são essenciais para se chegar à população, né? Nos mais variados rincões aqui do município, né? Então, e diante dessa problemática dos recursos e de aparecer nos meios de comunicação, como vai ser essa chegada à população, seja ela na zona urbana como na zona rural, até por questões, né, do distanciamento em si e do momento atípico que a gente vive. Qual vai ser a estratégia, né, do partido com relação a essa problemática? Bem, professor Ivan, nós sabemos a dificuldade para completar a questão da pandemia. Nós temos uma dificuldade maior porque nós somos formados nos movimentos sindicais. Então, comumente, nós estamos nas obras, nos bairros, nas vilas, nas favelas, nas empresas, fazendo greve, fazendo as lutas, propagando o que defendemos, e não seremos irresponsáveis ao ponto de promover aglomeração social, né, e propagar o vírus. Por exemplo, eu acredito que os senhores também estão todos sem máscara, eu aqui estou hoje aqui no local conversando com vocês, tem um assessor um pouco distante, né, mantendo o isolamento de máscara devidamente. Por quê? Porque nós não vamos promover aglomeração. Infelizmente, nós ficamos muito tristes por não poder participar de alguns debates, principalmente na TV, que nós sabemos que consegue um nível de alcance maior em relação a outros meios. No entanto, temos utilizado muito da internet.
todos esses planos de governo que nós construímos, como eu disse, com a participação popular, foi mediante plenárias virtuais, através de aplicativos feito esse, nós estamos nos comunicando agora. E tem sido para nós o ponto principal de nossa campanha, as redes sociais. Temos um trabalho de militância que é diferente de um trabalho que é desenvolvido por alguns partidos, que é aquele trabalho pago. Nós não, nós temos um trabalho de militância onde as pessoas participam porque acreditam nas nossas propostas, acreditam nas nossas ideias. Nós sabemos que será difícil, mas, professor, nós somos o único partido, depois da reforma de 2015, a ser fundado, que dificultou mais. Nós colhemos 1.200.000 assinaturas em diversos estados do país. Para ter uma noção da dificuldade, o atual presidente tenta emplacar aí a construção de um partido e não consegue êxito. Coloca, inclusive, a culpa na legislação eleitoral. Legislação essa que nós enfrentamos, que nós construímos através desse trabalho. Claro que não estávamos num período de pandemia, né? Quando conseguimos a legalização, mas construímos esse partido indo para a porta da fábrica, para as estações de trem, para as estações de ônibus, colhendo a assinatura, divulgando nosso programa, divulgando nossas ideias. E não foi uma tarefa fácil. Colher mais de 1.200.000 assinaturas. Depois disso, cadastrar essas assinaturas, levar aos cartórios eleitorais, esperar a ficar no pé, inclusive, muitas vezes, porque chegavam com um volume grande e o pessoal, não, vamos ver, e nós tínhamos uma certa pressa até para poder participar desse novo pleito. Eu gostaria de saber se os professores estão me ouvindo, que apareceu uma mensagenzinha aqui de erro. Pronto, o professor Arquimedes fez sinal que sim. Então, são dificuldades que nós encontramos no dia a dia. Claro que esse período atípico de pandemia acabou, para nós, trouxe mais dificuldade em relação aos demais. Porque os demais, embora alguns já estejam promovendo aglomeração sociais, eles ainda dispõem desses outros equipamentos que, de uma certa forma, influencia muito no alcance, né, dos candidatos. No entanto, esse trabalho de rede social tem deixado pessoas que já conhecem, que já nos conhecem das atividades diárias, já conhecem das nossas lutas do dia a dia, vem declarando apoio, inclusive se comprometendo a ser mais um coordenador dessa campanha, a ser mais uma pessoa a construir essa nossa nova alternativa de mandato. Professor Arquimedes. Candidato Rafael, caso tenhamos um segundo turno em Caruaru e o senhor não chegue ao segundo turno, o senhor sobe no palanque para apoiar algum candidato na cidade, se for contra a prefeita atual ou não? Professor, nós ainda não travamos essa discussão dentro do partido com relação ao apoio, caso não cheguemos ao segundo turno. Até porque está muito indefinido a situação política aqui do nosso município. Uma certeza que nós temos é que não apoiaremos partidos que divirjam do nosso campo ideológico. Partidos que apoiam a ditadura militar, por exemplo, que apoiam o governo Bolsonaro, que apoiam o crescimento desse fascismo que nós tanto combatemos no nosso país. Com certeza, esses partidos golpistas, nós não iremos apoiar eles caso não cheguemos a um segundo turno, numa eventual coligação, num eventual apoio. Candidato, a unidade popular ela vem para essa eleição sozinha no sentido de coligações. Aqui em Caruaru, historicamente, nós tivemos sempre candidaturas de partidos que estavam ali à esquerda, centro-esquerda, como o PSOL, o PCdoB e o PCB, como foi na última eleição. O porquê da unidade popular entrar em um pleito aqui em Caruaru, que é sempre muito acirrado, diante até de um certo conservadorismo que existe aqui na cidade, e de não aglutinar forças com esses partidos de esquerda? Bem, professor, nós tentamos compor com o PSOL, com o PCB, para a disputa majoritária aqui na cidade. No entanto, o PCB nós não conseguimos
devido a uma questão envolvendo o diretório municipal de eleição, né, do diretório municipal, que não conseguiram realizar o congresso em virtude da pandemia. Então, não conseguiram legalizar o diretório para vir participar da coligação conosco. Embora temos o apoio, inclusive estamos disputando também eleição em Recife, onde o PCB encabeça a chapa majoritária na nossa vice lá em Recife. Tivemos também bastante diálogo com o pessoal ligado aos movimentos antifascistas, algumas tendências do pessoal, que decidiram por não apoiar, porque existiam aqui duas candidaturas que buscavam esse apoio, né, do pessoal aqui no nosso município, e o pessoal decidiu liberar a militância aqui em Caruaru para que apoiasse. Então, nós temos sim um apoio de algumas alas do pessoal, algumas pessoas que estão conosco caminhando, né, principalmente do pessoal que integra a Frente Povo Sem Medo, composta por PCB, UP e PSOL. E os companheiros têm nos apoiado, inclusive na construção desse plano, inclusive com apoio nas eleições, participado efetivamente da construção conosco. Não conseguimos com o PCB. Primeiro, por questões legais, que não está regularizado o diretório, e com o pessoal, por questão dessa divisão que existiu, que um grupo gostaria de apoiar a nossa candidatura e o outro grupo gostaria de apoiar a outra. Ok. Professor Ivan? Candidato, voltando um pouco aqui para os seus eixos de governo, com relação à questão do meio ambiente em si, né? Eu queria que o senhor colocasse para a gente, né, os principais elementos que vocês elencaram de importância de investimento e de observação da questão do meio ambiente em si, né? Uma vez que, na atualidade, é impossível pensar a cidade, é impossível pensar o país e o mundo em si, né, dissociado, né, da observação da questão do meio ambiente, né? E, logicamente, que também tem com essa relação à questão da mobilidade, porque também tem a questão da poluição, etc. Então, nesses pontos, com relação a Caruaru, quais foram os principais pontos que vocês elegeram com relação à questão do meio ambiente e, de certa forma, com relação ao Rio Ipujuca, que é de tamanha importância aqui na cidade historicamente, faz parte da história de Caruaru e que há muito tempo vem sendo danificado, né, devido à ação própria, né, da própria população e do descaso também das autoridades públicas. Boa pergunta, professor. Com relação ao meio ambiente, nós tivemos a participação na nossa plenária de diversos ambientalistas, o professor João Sobrinho, e alguns outros companheiros que fazem parte dessa luta por um ambiente melhor, e tiramos diversas propostas. Dentro delas, a identificação de áreas verdes para preservação e incentivos coletivos de reciclagem de materiais, a implementação da coleta seletiva, a criação de bosques municipais, que tem muita diferença em relação aos parques municipais que foram criados na gestão de Queiroz, né? Porque ali são parques e o bosque ele teria uma vegetação mais densa, até para poder servir de um cinturão verde, né, para a cidade. Inclusive, a criação de um cinturão verde de agricultura, reflorestamento no perímetro urbano, projeto de despoluição do Rio Ipujuca, que corta a cidade, o senhor falou muito bem, é um dos nossos projetos, trabalhar para trazer um rio melhor para a nossa cidade, um rio de fato despoluído. E não só despoluir, né, mas como investir na construção de uma área verde ao redor desse rio. Então, a implementação do Sistema Municipal do Meio Ambiente e a criação de uma Secretaria de Meio Ambiente, até para que possa... Se eu estou me ouvindo, apareceu outra mensagem de erro aqui. Então, né? Pronto. Então, são essas as políticas que nós pretendemos para o meio ambiente. Agora, como disse no começo, tudo isso construído de forma coletiva. Nós teremos conselhos que irão tratar a questão do meio ambiente e dizer de forma melhor como deveremos utilizar os recursos públicos para a preservação do meio ambiente, que para nós é algo muito caro.
Professor Arquimedes. Candidato Rafael, nós sabemos muito bem que não só em Caruaru, mas no Brasil como um todo, educação nunca foi algo levado a sério, não é? E no seu plano de governo, o senhor coloca um fato que me chamou muito bem a atenção. Estudantes, gestantes e mães terão aula em domicílio. A minha pergunta, a minha curiosidade vem dizer o seguinte: como é que o senhor pretende fazer isso? Porque a cidade ela é muito ampla, não só na área urbana, mas também na área rural. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, o que é que o senhor pretende fazer para valorizar a educação municipal e os educadores da rede municipal de ensino? Ok, professor. Com relação à possibilidade de aula em domicílio, nós poderemos utilizar, inclusive, dessa via que nós estamos utilizando hoje para nos comunicar da internet, através de aplicativos. Mas não é só você disponibilizar e não criar as condições para que o estudante participe. Como hoje a maioria das aulas remotas tem funcionado, né? Ou seja, você cria a aula remota, diz que vai levar aquela aula ao estudante, mas o estudante não tem um tablet, o estudante não tem um smartphone que consegue ter acesso e muitas vezes não tem sequer o acesso à internet. Então, nós entendemos que a tecnologia ela poderá ser nossa aliada para conseguir construir isso que nós estamos propondo. As aulas em casa, no caso da gestão. Com relação à valorização da educação, professor, nós não temos como falar em valorização da educação sem falar da questão do profissional. Um dos pontos principais, reavaliação do PCC, com a participação efetiva dos profissionais e dos sindicatos, das associações que representam a categoria. Outra, concurso, realização de concurso. O último concurso realizado aqui em Caruaru foi em 2010. A realização do concurso ia acabar com esses contratos temporários. A aplicação da lei do piso. Aí o professor pode dizer, nós temos, mas o piso já é aplicado aqui em Caruaru. Não é aplicado. É algo que eles querem que nós acreditemos. Eles incorporam as gratificações que os professores recebem para poder justificar de que estariam recebendo o piso. E, em situação pior, fica o trabalhador terceirizado, o contratado. Esse sim é que recebe salário baixo e que não está tendo sua valorização. Então, não temos como falar em alguns elementos como educação, saúde, segurança, por exemplo, sem tratar a valorização do profissional, sem tratar da melhoria dos equipamentos, prédios alugados, anexos, sem estrutura para que o estudante possa participar, né, possa utilizar como forma de aprendizado. Ou seja, isso não está correto e o dinheiro público acaba que não está sendo investido como deveria ser. Temos aí prédios sendo locados que poderíamos estar investindo na construção, o valor de repente esteja sendo pago mensalmente. Se estivéssemos investindo na construção de um prédio, ficaria lá para o município e conseguiríamos uma estrutura melhor. Então, esses pontos que nós temos que tratar. A valorização do profissional, o piso, a revisão do PCC, Plano de Cargos de Carreira, o fim dos anexos, o fim dos aluguéis e a construção imediata de unidades escolares. Satisfeito, Arquimedes? Eu queria entrar no campo, candidato, no campo de habitação, que é uma das partes também do seu plano de governo, que é um ranço que existe na nossa cidade histórico. De que forma? Nós temos loteamentos. Eu não sei. E agora? Consegui direitinho? Está ouvindo? Alô aqui. Certo, veja aí. Voltou? 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 Não, estou aqui, professor, não, acabei que não consegui ouvir o senhor. Pronto, eu repasso. A minha pergunta é sobre habitação. Nós temos um problema grave aqui em Caruaru, que são os loteamentos. A partir do momento em que esses loteamentos eles são liberados para as construções, são construídos sem nenhum tipo de infraestrutura. E isso é sabido pela prefeitura. Depois que esses loteamentos eles estão prontos,
vem toda aquela demanda de infraestrutura para cima da prefeitura que deveria ser responsabilidade do loteante. Dentro do seu programa de habitação, o que o candidato propõe para tentar resolver esses problemas relacionados tanto a loteamentos sem infraestrutura, liberados pela prefeitura, e os loteamentos irregulares? Bem, professor, com relação a esses loteamentos, é algo bastante importante. Inclusive, Caruaru estava num processo crescente de loteamentos irregulares também na área rural. Inclusive, o Ministério Público atuou bastante com relação a isso, né, impedindo venda, entrando com ações civis, para proibir essas vendas. Nós pretendemos, com o nosso plano de governo, primeiro, realizar um levantamento fundiário no nosso município, até para poder identificar melhor todas as áreas, o que é área verde, o que é que não pode ser loteado. E o que for loteado de forma clandestina, cobrar, sim, a responsabilidade de quem loteou. Porque não cabe só jogar para as costas do município a responsabilidade. Ou seja, você pega uma área que você tem de terreno num determinado local, que muitas vezes é próximo à cidade, né? E você transforma aquela área em pequenos lotes e depois cria problemas para eletrificar, saneamento, calçamento, e joga toda a responsabilidade para o município. Então, sim, um dos planos é cobrar a responsabilidade. Pretendemos, na nossa gestão, realizar, além do levantamento fundiário, um plano de legalização onde possamos legalizar esse imóvel, porque muito imóvel aqui em Caruaru, principalmente na zona rural, ele é tratado com o chamado contrato de compra e venda, não tem títulos, o que dificulta, inclusive, o próprio levantamento fundiário, né? Então, pretendemos também fazer esse processo de legalização dos imóveis através da entrega de títulos de posse definitivos com registro em cartório, uso de capinhos coletivos, ou seja, tudo que for necessário para poder legalizar esses imóveis. Agora, que a responsabilidade pelos loteamentos irregulares também tem que ser cobrada das pessoas que estão loteando de forma, às vezes, inclusive, grandes empresários, empresas, né, que detêm, inclusive, o poder de legalizar aquela área, mas não, acaba fazendo de forma aleatória e deixando a responsabilidade para o governo do município, que muitas vezes não exerce seu papel de fiscalização, porque se estivesse fiscalizando lá no início da obra, poderia embargar, dizer, não vai poder ser vendido aqui até que sejam garantidas a infraestrutura. Coisa bem parecida com o que a Caixa fez. A Caixa Econômica hoje só financia os imóveis se hoje você garantir todo o equipamento, né, de eletrificação, de saneamento, inclusive o acesso pavimentado até a entrada do seu empreendimento, do empreendimento que está sendo construído. Mas também no plano de habitação, nós pretendemos firmar convênios com algumas entidades de lutas por moradia. Entidades que já existem com experiência em diversos outros municípios para a construção de habitações populares a preços populares, a ser financiado pelos programas, né, do governo federal e também através de construção de mutirão, com o apoio dessas entidades. Por exemplo, o MLT, o MTST, o MST, inclusive, com relação à área rural, e construir moradias populares a preços baixíssimos, tanto na área urbana como na área rural. Ok. Professor Edivan? Okay. Candidato, eu queria passar para um ponto, né, para a gente discutir sobre, principalmente, a relação política e religião. É o seguinte, historicamente, o Brasil tem uma formação, né, cristã, obviamente, né, já é do conhecimento de todos. Caruaru não é diferente, também tem uma força muito grande da religiosidade, né, nas cidades interioranas, também isso é histórico. Quando a gente observa, grande parte do eleitorado, né, hoje está muito envolvido a parte da religiosidade, junto com a questão política, né, e que nem sempre esses participantes da vida política, né, de alas religiosas, necessariamente eles praticam aquilo que a sua própria religiosidade tem como essência, né, isso é fato, né, mas a gente não pode generalizar. Né? Se você tem uma ala evangélica que caminha muito na questão do bolsonarismo, você também tem isso na parte da Igreja Católica, né?
E a semana anterior, né, a Diocese aqui de Caruaru lançou uma nota que diz no seu ponto 2, né, que fala sobre que tem uma simpatia pela democracia e uma aversão ao comunismo. Se a gente trouxer aqui para essa realidade e a gente trazer para um viés ideológico, eu acho que o candidato mais bombardeado nesse sentido, com certeza foi, né, o senhor, porque pela questão principalmente quando se coloca no seu programa popular, na sua introdução, diz o seguinte, logo na introdução, aspas, apontamos para a superação necessária do sistema capitalista, sendo ela responsável pelas desigualdades sociais, a fome, a miséria e o desemprego, tendo como exemplo a construção de uma sociedade socialista que define a exploração dos trabalhadores, que promova a solidariedade e fraternidade entre os povos de todo o mundo, posicionando-se de forma firme contra os ataques do imperialismo. Aí, juntando isso com essa nota da igreja, que de certa forma tem uma força muito grande no eleitorado, porque há uma tendência muito de seguir essas lideranças. Qual foi a sua visão, né, com relação a esse momento e a essa nota que, de certa forma, prejudica a linha de pensamento do qual o senhor representa? Bem, eu, até pela minha formação política no campo da esquerda, nós entendemos que vivemos num Estado laico, onde todos, né, têm seu credo, têm seu direito de religiosidade. No entanto, se você for estudar um pouquinho, não os senhores, né, que até já conhecem, mas se procurarmos conhecer um pouquinho do que é o socialismo, né, do que é pregado, porque o que nós estamos vivendo hoje é uma deturpação do que é o comunismo, do que é o socialismo. Quando o que nós pregamos é unicamente o bem comum. Tom Helder era um que dizia que quando dou com os pobres, me chamam de santo. Mas pergunto porque existe a fome, aí me chamam de comunista. Em todos os ramos da religião existem pessoas que tanto pregam os direitos sociais quanto pregam a política neoliberal. E nós, que fazemos parte do campo de esquerda, achamos, inclusive, que é contradição você dizer que é religioso e não pregar as ideias socialistas. Porque o que o socialismo prega? É a igualdade entre o povo, que Cristo já pregava há mais de 2000 anos atrás. A igualdade entre o povo, a distribuição da riqueza, a valorização do povo. Então, é isso que é pregado pela sociedade socialista, que muitas vezes é deturpado, né, por algumas pessoas. Nós entendemos que a religião, ela sim desenvolve um papel importante. Mas também temos que ver que a religião já cometeu grandes erros. Por exemplo, no período, na invasão do Brasil, que dizem que é descobrimento, chegavam os portugueses com a espada, matando os índios com a bênção da Igreja Católica. E isso não nos faz vulgarizar toda essa relação, porque sabemos que existem pessoas boas dentro da igreja, existem pessoas boas, tanto protestantes, existem pessoas boas dentro do catolicismo, do Umbanda, como também existem pessoas que pregam essa prática, que defendem tortura, pessoas que defendem porte de arma, que tem pena de morte. Imagina, você é um religioso pregar uma pena de morte, onde Deus nos deu a vida, e Jesus Cristo sempre pegou a vida como o principal dos nossos bens. Você vai contra os seus próprios conceitos. Eu acho que o que falta, professor, é conhecer um pouquinho mais do que é o socialismo. Mas não esse socialismo deturpado. É se debruçar nos livros, ou procurar. Hoje, com a internet, nós temos uma facilidade maior. Eu acredito que nós devemos ter uma idade mais ou menos próxima, e sabemos que antes a dificuldade de livros, inclusive de material, né, para estudar o que é comunismo, o que é socialismo, era maior. E hoje, com a internet, a gente consegue ter acesso. Então, acho que é procurar, buscar nesse sentido. Temos exemplos de pessoas que lutaram pelo bem do povo, tipo Padre Henrique, o próprio Manuel da Câmara, que foram taxados de comunistas, que foram perseguidos pela ditadura. O Padre Henrique, inclusive, foi morto pela ditadura. E hoje a igreja dizer que é contra o comunismo, então defende quem? Os mesmos evangélicos que também elegeram o Bolsonaro.
com as ideias fascistas, com as ideias de legalização do porte de arma, fazendo arminha, né, para poder justificar a sua eleição. Então, eu entendo, professor, que o que está faltando é conhecer um pouquinho mais do que é socialismo e, a partir do momento que você se aprofunda, você vê que o socialismo está extremamente ligado à questão religiosa, porque o que prega é o bem-estar social. Sendo que um prega pós-morte, o socialismo prega ainda em vida. Ok. O professor Arquimedes fará a nossa última pergunta, devido ao nosso tempo. Junto com a resposta, Rafael, você já pode entrar nas suas considerações finais também. Muito obrigado. Candidato Rafael, o senhor falou no começo da nossa conversa das dificuldades que terá em relação à campanha, à pandemia, a não ter tempo no guia eleitoral da TV, do rádio, a não ser convidado para debates também, não é? E disse que vai usar, já está usando, aliás, a mídia digital, a internet. Mas você acha que somente esse caminho será suficiente para tornar seu nome mais conhecido, levar suas propostas ao eleitor caruaruense? Como o senhor pretende fazer para driblar esse empecilho em sua campanha? Professor, tem sido realmente uma limitante, isso aí eu não nego. Claro que gostaria de participar de todos os debates, inclusive da TV, das entrevistas. Algumas rádios têm nos convidado, nós estamos tendo a oportunidade de divulgar um pouquinho das nossas ideias, claro, às vezes em tempo reduzido, em comparação a outras candidaturas, né, que são mais fortes e tradicionais. No entanto, além da internet, nós temos uma vivência no povo. Nós estamos no dia a dia dos movimentos sociais. Então, tem muito apoiador, muitas pessoas que conhecem já da nossa luta, que têm replicado, feito aquele trabalhozinho de formiguinha. E chegar no vizinho, olha, isso aqui é Rafael, eu conheço ele do sindicato, eu conheço ele de tal luta, ele batalhou conosco na greve da Provider, ele batalhou conosco na paralisação dos trabalhos da Compesa, ou seja, pessoas que nos conhecem do dia a dia, que sabem do nosso compromisso com a luta, que sabem qual a nossa política, o que é que nós estamos defendendo, além de ser a única e verdadeira nova alternativa para o município. Os demais candidatos, inclusive os que se apresentam como novos, de Caruaru, e isso o povo caruaruense terá memória na hora de julgar, em algum momento tiveram coligados com os nomes tradicionais de nossa cidade. E é isso que nós pretendemos romper. Então, já entrando nas considerações finais, nós sabemos que teremos uma dificuldade, mas nada na nossa vida, nada na vida do povo trabalhador é fácil. Por exemplo, eu hoje sou formado em Direito, eu vim de escola pública. Para ter ideia, quando eu passei a primeira vez no vestibular, não tive o dinheiro de fazer a matrícula. Passei 1 ano e 6 meses estudando novamente, e juntando dinheiro, trabalhando de manhã, tarde. Inclusive, chegou uma época, para poder pagar a faculdade, tive que arrumar 2 empregos. E sei das dificuldades. Nós criamos um partido, depois das eleições de 2015, o único a criar, um único partido a ser criado depois da reforma política de 2015. Inclusive, o próprio Bolsonaro não consegue criar o partido dele, não está elancando. Já cogita, inclusive, voltar ao PSL para poder disputar uma eventual reeleição, porque não acredita, não tem um trabalho de militância que nós temos. Então, é essa nossa nova dinâmica. Nós estamos construindo com a participação do povo. Nós temos nós temos 6 pré-candidatos a vereadores, todos vindo de movimentos. Temos um pedreiro. Qual outro partido que os senhores sabem que tem algum gari disputando eleição? Nós temos pessoas ligadas ao movimento de mulheres, ao movimento estudantil. Né? Temos professora, a minha vice, inclusive, também é uma professora. Ou seja, nós estamos criando essa nova forma de governo, participação ampla da população. E nós somos um partido com causas LGBTQI+, causas trabalhistas, causas dos trabalhadores. Nós somos um partido que tem coragem de vir aqui e dizer que nossos interesses, nossa prioridade na gestão do governo será a classe trabalhadora.
Nós somos o único partido que chega aqui e tem coragem de dizer isso abertamente, que não vão priorizar os empresários, vão priorizar, sim, a classe trabalhadora. Então, eu gostaria de agradecer e agradeço aos professores por essa oportunidade que está nos sendo dada aqui, porque entendemos que o canal conseguirá levar nossa mensagem, nossas propostas para a população em geral, e gostaria de dizer que estou à disposição, sempre que quiserem contar com nossa participação, estamos aí para poder construir em conjunto o que nós desejamos de uma Caruaru melhor pelo poder popular. Então, eu, professor Arquimedes, professor Edvan, agradecemos primeiro a aceitação do nosso convite para participar dessa sabatina, ter compartilhado aqui conosco e com a população de Caruaru um pouco daquilo que vai ser o seu plano de governo. Então, agradecemos a sua presença e desejamos a você um sucesso nesse pleito e que tudo aquilo que está no seu plano de governo, tudo aquilo que é princípio que a Unidade Popular prega, uma vez ela entrando no poder, ela possa realizar. E a vocês do canal, agradeço mais uma vez por ter acompanhado a nossa primeira sabatina. Estaremos essa semana todinha postando os vídeos com as sabatinas dos candidatos, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e participe do debate. Valeu, até a próxima, pessoal.